Plano da redenção do homem. Encarnação de Cristo. A santidade de Deus o forçou a ser juiz, mas seu amor o constrangeu a ser redentor. Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Para que a justiça de Deus se cumprisse, era necessário que Adão e Eva morressem, pois ambos comeram do fruto proibido. Porém Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado, ele sabia muito bem o que estava fazendo. Por isso, diz que o homem é a cabeça da mulher, pois a responsabilidade da salvação da família recai sobre o homem, que é o chefe da família. Se Adão e Eva morressem, acabaria com a humanidade, pois eles não tinham filhos. Por isso, o seu amor criou um plano de redenção, um justo morrer no lugar do pecador, uma morte vicária. Enquanto Cristo não viesse, aqueles que queriam passar a eternidade com Deus deveriam de tempos em tempos oferecer um sacrifício de um animal perfeito, sem mácula, inocente, para morrer pelo pecador. Assim Deus lançava para trás das suas costas os pecados. Hebreus 10:4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Este homem continua pecador, pois não pode ter seu espírito vivificado pelo Espírito Santo, uma vez que os sangues de animais não podem justificar o pecador. Os seus pecados são cobertos pelo sangue dos animais, mas apenas a morte de um segundo Adão poderia justificar o pecador, fazendo com que o pecador se torne justo, apagando assim todos os pecados, e agora o justo pode ter o seu espírito habitado pelo Espírito Santo. Adão, antes da queda, era um homem espiritual, corpo, alma submissos ao Espírito, e que, por sua vez, era cheio do Espírito Santo, onde a vontade de Deus era soberana, o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Para que a justiça de Deus fosse quitada, apenas um homem como Adão, antes da queda, poderia morrer no lugar de Adão. Mas onde encontrar este homem entre os descendentes de Adão, uma vez que carne só pode gerar carne? Ninguém mais poderia nascer do Espírito. Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas na infinita sabedoria e amor de Deus, Ele próprio se fez carne. Filipenses 2:6, 7. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, pode ser traduzido por algo para ser retido, ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Como o pecado entrou no mundo pelo primeiro homem de Deus, a salvação entraria pelo segundo e último homem de Deus. O segundo homem começaria exatamente onde o primeiro homem começou, com uma vida perfeita, uma natureza humana, um relacionamento direto com Deus pelo Espírito Santo, o direito e o poder para desejar Deus, mas ele começaria em um mundo onde todas as coisas trabalhariam para arrastá-lo para a derrota e a destruição. Neste mundo, ele deve viver uma vida como nenhum outro havia vivido, uma vida de santidade imaculada, de incessante vitória e resoluta obediência. Deve ser uma vida totalmente vivida na íntima vontade de Deus. Jesus Cristo, um homem espiritual, como Adão antes da queda, corpo, alma, submissos ao Espírito, com E maiúsculo, que por sua vez era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo tem controle soberano sobre todo o seu ser, espírito, alma e corpo, onde a vontade de Deus é soberana. Desde que nasceu até a cruz, Jesus Cristo era cheio do Espírito Santo, por isso nunca pecou, sempre fez a vontade do Pai. João 4:34. Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 6:38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
A redenção dos homens é o propósito principal na encarnação de Deus. Mateus 1, 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Lucas 2:11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Mateus 20:28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Hebreus 10:5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste.